Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se ainda você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e nos ajude a mandar a palavra do Senhor a todas as nações, a todos os povos, aonde tiver internet, vai chegar em nome de Jesus. Amém? Amém, tem que Estamos chegar. aqui para mais um. Conhecendo mais para poder viver muito mais a palavra de Deus. Todas as promessas que Deus tem para a sua vida e para a minha vida também. E nós vamos aqui conhecendo um pouquinho mais. Bem-vindo ao nosso Zoom, ao nosso ministério. Seja muito bem-vindo. Se você puder divulgar também para mais pessoas e dá também um joinha quando para quem estiver ouvindo a gravação também, para que realmente o YouTube ajude a divulgar mais esse vídeo e que a palavra de Deus possa ter mais impacto nas pessoas. E nós estamos aqui juntos nesse ministério com a Rádio Vineyard.net, uma rádio por internet, onde você pode escutar aí o botãozinho do play, você clica lá e vai escutar músicas, a palavra cantada, louvores, alabanças em espanhol e todas as línguas. Ali você tem os nomes das músicas e você vai ver que é a coisa assim muito bonita, como Deus é tremendo. Em tantas línguas, tantos idiomas, nós podemos estar juntos louvando a Deus. E faça o seu pedido de oração, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, a nossa maior arma hoje é a oração. Vamos orar cada vez mais. E se você tem algum pedido, nós estamos aqui com o nosso ministério também de intercessão, onde você colocando o seu pedido de oração, nós vamos estar no nosso quarto de guerra, orando pelos seus pedidos. E o teu pedido de oração ele pode vir através da rádio, aqui em Também. cima, Uhum. ou você pode mandar pelo WhatsApp, né? Ó, tem WhatsApp, tem telefone, aí é o telefone do WhatsApp, e nós estamos também nas redes sociais, então você também tem a forma de se comunicar conosco. Venha, participe conosco. Estamos juntos no ministério de divulgar e levar a palavra de Deus para que muitas vidas possam ter mudanças e mudanças para a gente sabe que é para melhor. Então venha contribuir conosco, com suas ideias, com seu trabalho. Então fale com a gente, venha participar desse ministério em nome de Jesus. E também, né, a gente tem que dar glória a Deus, porque muitas das coisas das necessidades nós temos colocado e glória a Deus já estão sendo aí ouvidas, pessoas já estão ajudando, já estão vindo com microfones e fones, e aí tem muita necessidade ainda. Então, se você puder, vem, participa e vamos juntos aí para crescer e chegar, em nome de Jesus, a uma rádio FM aí que possa estar atingindo todo os Estados Unidos da Ah, América. é isso aí, né? Em nome de Jesus. Amém. Deus ele coloca os sonhos dele no nosso coração e a gente vai executando. E para que a gente possa executar, a gente precisa que você esteja nos ajudando, que você esteja com a gente aí, né? Porque esse ministério não é nosso, esse ministério não é meu e da Nilza, esse ministério é de todo mundo, de toda essa comunidade digital que nós estamos aí, né, em nome de Jesus, levando a palavra de Deus, através da música, através de estudos, através de palavra, através da oração, enfim, nós estamos aí. Bom, o nosso estudo de hoje, a gente tem vivido tempos em que muitas vezes a verdade passa a ser mentira e a mentira passa a ser verdade, em tempo de muita confusão religiosa, em tempo que a gente vê aí pessoas que a gente admirava no meio evangélico, né, no meio gospel, é, que eram líderes de louvor, né, fazendo apologia a louvores por causa de raça, por causa de cor, por causa de discriminação. Então a gente tem visto muita coisa e a gente tem visto, né, que é, é, essa transformação tem ocorrido, e se você buscar aqui, nós temos uma série de estudos aí sobre a segunda volta de Jesus Cristo, você vai ver que isso é o prenúncio da volta, né? Onde muitos vão apostatar da fé, muitos vão largar a fé, muitos vão ficar preocupados com a religiosidade, vão ficar preocupados com as coisas à sua volta e perdendo o foco da cruz de Cristo, perdendo o foco de Jesus Cristo. E nós buscamos estudar a palavra, né?
buscamos estudar a palavra de Deus na sua essência, não no seu original, mas na sua essência, e buscamos o entendimento do Espírito. E muitas vezes isso traz alguns temas controversos aqui para nós, né? Nós já falamos de dízimo, que é alguma coisa que muita gente não gosta de falar, né? Mas nós já falamos de dízimo, está aqui no YouTube também o nosso estudo sobre dízimo, sobre oferta. Nós já falamos sobre cura, nós já falamos sobre perdão, são temas que são meio controversos. E parece que somos controversos, mas não somos. Nós somos aqueles que buscam orientação dentro da palavra. E nessa orientação dentro da palavra, o Senhor nos traz hoje um tema bastante polêmico, onde nós vemos igrejas sendo divididas, amizades sendo desfeitas por causa do tema, onde nós vemos muita gente deixando de servir a Deus por causa do tema, né? E o tema polêmico de hoje é o Natal. Nós estamos aqui na semana do Natal e esse é um tema bastante polêmico, sobre o nascimento de Jesus. Aí começa a polêmica. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Olha, na verdade, muitas vezes nós nos preocupamos com as picuinhas e deixamos o grande. O grande é que Jesus nasceu. Não importa se foi em dezembro, se foi em fevereiro, se foi em abril, não importa quando foi, ele nasceu. Então, é uma data que a gente tem que marcar. A gente conhece hoje muitas pessoas que nasceram num mês e foram registradas em outro mês. Então, o aniversário delas é em outro mês. Agora, isso muda a característica da pessoa? Não. Isso muda a essência da pessoa? Também não. Então, se Jesus nasceu em 25 de janeiro, se Jesus nasceu em 30 de maio, não importa. O que importa é que Jesus nasceu, né? E a pergunta que não quer calar sobre o tema de hoje, o tema que o Senhor nos trouxe, é: o cristão pode comemorar o Natal? Certamente, muitas pessoas vão dizer que não, e outras pessoas vão dizer que sim, né? Mas, para isso, nós vamos estudar. Vamos ver o que a Bíblia diz. Ao se aproximar o final do ano, vamos vendo as mudanças que ocorrem por toda parte. São luzes, cores, são enfeites, e por todo lado, em todo lugar tem isso. Um apelo ao comércio e à troca de presentes. Veja, o apelo é comércio e troca de presentes. São apelos comerciais que em nada lembram o real significado da festa em questão, ou seja, o Natal. São apelos que eu tenho que vender mais. Nós sabemos que existem países do mundo que essa data é a data de maior faturamento. Então, eles estão muito preocupados com o faturamento, não com o verdadeiro sentido do Natal. Por outro lado, uma dúvida surge no meio cristão: devo ou não participar das comemorações de Natal? O que eu devo fazer? Na minha igreja, eu vou enfeitar a igreja, não vou enfeitar a igreja, vou botar uma árvore na igreja, não vou botar uma árvore na igreja. O que eu faço? Abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa é uma declaração tremenda feita por Isaías. Essa é uma profecia que Isaías fez a respeito do menino Jesus.
a respeito do Salvador do mundo, a respeito daquele que vinha trazer a vida eterna para você e para mim. Não foi simplesmente o nascimento de uma criança. E muitas vezes nós esquecemos esses valores, né? Que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. São valores que nós não podemos deixar de lado, nós não podemos esquecer esses valores. Mas para falar um pouco sobre o Natal, nós vamos falar um pouco sobre a história do Natal no cristianismo. Muitos fatos, como a possível origem pagã da festa, são comprovados por historiadores. Porém, entenderemos melhor como seguiu a história da festa. Tal comemoração é um reflexo de festas celebradas pelos povos conquistados e anexados pelo Império Romano. Essa solenidade era conhecida por Natalis Solis. É o nome dela, Natalis Solis, Invicti, ou Nascimento do Sol Vitorioso. Essa comemoração acontecia no inverno, onde, em 25 de dezembro, ocorria a noite mais longa do ano. E após uma noite de medo, em não haver mais luz, o sol nascia novamente, renovando as esperanças dos povos romanos. Então, a história começa assim. O dia 25 de dezembro é mencionado na história como sendo Natal pela primeira vez em 313 depois de Cristo. E posteriormente foi institucionalizado pelos cristãos como religião oficial do Império Romano em 391 depois de Cristo. Então nós podemos ver que isso foi criado com um objetivo, o objetivo de conquistar os povos que haviam sido conquistados pelo Império Romano. E a gente viu que a Igreja Católica Apostólica Romana foi quem criou essa data lá em 313 depois de Cristo. Não se esqueça que nós, os cristãos, que agora são todos cristãos, né? Antes eram a Igreja Católica Apostólica Romana, depois vieram os protestantes, aqueles que estavam contra alguns dogmas da Igreja Católica, e agora nós somos todos cristãos. Então, o que é o cristão? O cristão é aquele que segue os ensinamentos de Cristo. O cristão é aquele que tem as marcas de Cristo na sua vida. Bom, continuamos aí. Tal data seria homenageada ao nascimento de Cristo, o sol da justiça, onde a gente vê isso lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, fazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Mais uma profecia que foi cumprida. Então, nós temos um estudo aqui sobre o nascimento de Jesus. Todas as profecias, ou a maior parte das profecias, né? Nós temos nesse estudo aí que também está no YouTube. Então, ele é o sol da justiça. E que mais que Jesus é? Ele é a luz do mundo, que foi declarado lá em João, capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Pois é. E nesse ponto, é nesse ponto que surge uma velha polêmica. Como um cristão pode comemorar
uma festa de origem pagã? Como ele pode? Ou ainda tal data foi criada pela Igreja Católica paganizada, portanto, não deve ser comemorado pelos cristãos. Aqueles cristãos que se dizem protestantes, aqueles de Lutero, aqueles que protestaram contra uma série de práticas erradas da Igreja Católica. Não pretendo, eu não pretendo persuadir ninguém, mas mostrar o meu ponto de vista com relação a isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, vamos ver aqui o Natal como uma festa pagã. O Natal é uma festa de origem pagã. Sim, dentro dos moldes levados hoje, onde se visa puro comércio e troca de presentes. O Natal é uma festa pagã e não podemos participar dela. Mas não devemos nos deter somente nesses dois aspectos. Continuemos o nosso estudo para podermos chegar a uma conclusão. Então, se o Natal ele é uma festa pagã por causa do comércio, por causa da troca de presentes, a gente não pode se deter nisso aí, não. Na verdade, o Natal para nós tem que ter um outro significado. E aí vem o segundo ponto. O segundo ponto, que é válido comemorar uma festa criada pela Igreja Católica Romana? Em segunda indagação, requer que analisemos por uma ótica histórica. Em primeiro lugar, é válido ressaltar que durante o século IV e V não havia outra religião cristã, senão a oficial, a Igreja Católica Apostólica Romana. E as que haviam eram todas consideradas, e ainda hoje são consideradas, como seitas perigosas e que ainda lançam seus tentáculos sobre o mundo moderno. Exemplo disto é o perigoso arianismo, onde nega a divindade de Cristo, ou mesmo o gnosticismo, que combinam o misticismo, o sincretismo religioso e correntes filosóficas, negando a salvação através de Jesus Cristo. Ou o agnosticismo, ela não crê ou deixa de crer em Deus, mas apenas não acredita que a razão humana possa provar a existência dele. Seitas que negaram a humanidade e a santidade de Jesus. E isso a gente vê que está ao nosso redor. Muitas igrejas católicas, igrejas cristãs hoje, praticam estas seitas, praticam de forma teológica, através da teologia. Na verdade, nós podemos ver aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. João, ele prega contra essa heresia. E ele claramente combate. Ele e Pedro. Se você pega as epístolas de Pedro, você vai ver que ele é também contundente contra essas práticas, contra estas seitas. Em face disto, entendemos que historicamente e institucionalmente a igreja cristã predominante neste período era a romana. Contudo, nem mesmo tal denominação entende a data de 25 de dezembro como data real do nascimento de Jesus. Portanto, a própria Igreja Romana reconhece a origem pagã desta festa e aponta como uma forma de evangelizar povos bárbaros inteiros. Assim, mesmo que tenha
sua origem neste tipo de comemoração, como apontamos anteriormente, é válido e especial o evento natalício, e aceitamos que, em seu contexto histórico, tal substituição foi válida e aceitável como forma de evangelização de povos bárbaros. A verdade é, nós como cristãos, nós como conhecedores da vinda de Jesus, do sacrifício de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus, nós temos que aproveitar esta data para nós pregarmos esse evangelho, para nós falarmos desse menino Jesus, para nós falarmos da salvação através da morte e ressurreição de Cristo. Bom, vamos seguir aqui. A Bíblia nos orienta a festejar o nascimento de Jesus Cristo. Ela nos orienta a isso, né? O Evangelho de Lucas, em seu capítulo 2, deixa claro o momento especial em que o Salvador veio ao mundo. Isso é muito importante. Então é importante que você leia Lucas capítulo 2 e veja como Deus cuida dos detalhes da vinda de Jesus, né? No Antigo Testamento, a gente vê os profetas nos orientavam para o nascimento do menino Jesus. Vemos lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. 700, 800 anos antes da vinda de Jesus, Isaías já estava profetizando. Para que você veja como as coisas são todas entrelaçadas, né? Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eis o mistério. Jesus. Jesus que se fez homem e veio como uma criança, mostrando a humildade, mostrando características do seu ministério. Não obstante a isso, o momento do nascimento de Cristo foi algo espetacular e digno de ser comemorado. Muitas vezes nós estamos presos ao Papai Noel, estamos presos à árvore, às luzes, e esquecemos do nascimento de Jesus, né? Esquecemos da grandeza que foi a vinda de Jesus, né? Como homem, para cumprir o seu ministério, para mostrar o amor dele, o amor de Deus à humanidade, para mostrar que mesmo Deus conhecendo você e eu, como pecadores, como pessoas terríveis, Deus ainda nos ama. Independente de quão terrível eu seja ou você seja. Vamos ver aqui. Em primeiro lugar, os anjos celebram o nascimento de Jesus. Vemos isso lá em Lucas capítulo 2, versículos 13 e 14. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Aleluia, os anjos, né? Ora, se os seres celestiais, que são os anjos, louvaram e celebraram o nascimento de Jesus, por que razão não podemos fazer o mesmo? Por que a gente não faz o mesmo? Por que a gente fica preso a detalhes como luzes, ornamentos, árvores, presépios ou coisa desse tipo? Nada mais aceitável a nós cristãos do que lembrarmos, não importa a data ou mês, mas o que importa é o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, festejar o nascimento dele.
né? Ter as lembranças disso, né? E muitas vezes nós perdemos o pé da coisa porque nós estamos presos à religiosidade. Ah, pastor, quer dizer que você acha que pode tudo? Não, calma. Daqui a pouco nós vamos chegar numa conclusão, e aí você vai tirar a sua conclusão, né? E nós vemos aqui em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a personalização do amor de Deus, né? A personalização do amor de Deus para com você e para comigo. Que Deus amou o mundo e mandou o seu Filho para que ele morresse por você e por mim. E Paulo fala aqui para nós em Filipenses capítulo 2, versículos 8 a 10. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, Jesus cumpriu o plano de Deus para a humanidade. Deus tinha um plano para a humanidade. E no amor dele, Jesus cumpriu. Jesus se humilhou, Jesus sofreu, morreu e, principalmente, ele ressuscitou para ser exaltado pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. Né? E nós não podemos perder essa visão, né? Essa visão de entrega, de humilhação, essa visão de que ele está sentado à direita do Pai. Ele está sentado ao lado do Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, a gente pode ver aqui que os astros também festejaram, né, a vinda do menino. E a gente vê lá em Mateus capítulo 2, versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Perceba que uma estrela, um astro celestial, brilhou mais intensamente e direcionou os magos, que não eram três, pois a Bíblia nada fala sobre a quantidade de magos. Né? Aí, são três reis magos. Não, ninguém. A Bíblia não diz quantos eram, mas diz que eram os magos, né? Mas essa estrela levou até a casa onde Jesus estava, até a estrebaria, né? Onde Jesus estava. Né? Tudo isso com a finalidade do quê? De adoração, de cultuar o único que é digno de todo louvor e de toda a glória. Quando nós nos detemos nos ornamentos, no comércio, no trocas de presentes, quando a gente se detém nisso, nós esquecemos de glorificar aquele que é digno de toda honra, todo louvor e de toda a glória. Em terceiro lugar, os homens celebraram, né? Eles celebraram. Veja lá em Lucas capítulo 2, versículos 17 e 18. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Eles o quê? Se admiraram. Houve admiração. Nesse episódio percebemos tantos homens simples como homens nobres, celebrando a adoração. E vemos também isso em Mateus capítulo 2, versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Todo tipo de homem. Chegaram para fazer o quê? Para adorar o menino Jesus. No primeiro caso, né, nós vemos que é citado ali em Lucas,
No primeiro caso, foram os pastores que estavam trabalhando. Eles divulgaram a novidade e ficaram maravilhados com a notícia dadas pelos anjos. Pessoas simples, os pastores. O segundo grupo, lá em Mateus capítulo 2, versículo 11, né, é um grupo que estavam os magos. Sem dúvida, homens nobres, sacerdotes ou sábios, gente que tinha dinheiro, né, que a gente pode ver pelos presentes que foram ofertados, mostrando a realeza de Cristo e a nobreza dos magos vindos do Oriente. Estes dois grupos representam a humanidade e nos apontam como a adoração não só à criança, mas do Deus humanizado e exaltado através de Jesus Cristo. Nós não podemos perder esse foco. Bom, com isso nós chegamos a algumas conclusões, né? Chegamos a algumas conclusões que o Natal a gente tem que deixar de lado o consumismo, o comércio, a troca de presentes, as luzes e os adereços. Eu não tenho que estar firmado nisso, eu não tenho que ter isso como prioridade na minha vida. Não é? Outra coisa que eu tenho que deixar de lado toda a religiosidade. Religiosidade essa que nos impede de festejar o nascimento de Jesus, de festejar a ressurreição e a graça que nós temos por aceitar, por essa ressurreição e aceitar esse Cristo e termos a vida eterna. Né? Nós temos que essa religiosidade que nos impede de festejar a vida que Deus te dá todo dia, de festejar a liberdade de escolha que você tem. Você quer montar uma árvore para adornar sua casa? Fica à vontade. Você tem a liberdade. Você tem a liberdade, desde que essa liberdade de você adornar sua casa não sobreponha a Jesus. Não sobreponha a liberdade que você tem de glorificar o nome de Jesus e de agradecer pela vinda de Jesus. Né? E essa religiosidade muitas vezes nos impede de pregar a salvação que nós temos, ou deveríamos ter, né? Espero que você tenha, né? Em nome de Jesus. A religiosidade nos impede. A religiosidade nos afasta das pessoas. Por quê? Porque como eu não comemoro o Natal, então eu sou separado da minha família, sou separado de muitos amigos, eu sou colocado de lado, sendo que muitas vezes a gente deveria estar lá, no meio deles, para falar do nascimento de Jesus. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, naquilo que a gente vai escolher, naquela decisão que nós vamos ter. Nós temos que manter o nosso foco. Nosso foco tem que ser o quê? O nascimento de Jesus. Permitindo que esse Jesus nasça todos os dias na minha vida e na tua vida. Permitindo que esse Jesus possa resplandecer, possa iluminar a nossa vida. Nós temos que manter o foco na ressurreição de Jesus. Ressurreição que nos dá uma perspectiva de uma vida eterna com Deus, que nos dá uma certeza, uma segurança de uma vida eterna com Deus. Na verdade, nós temos que entender que Jesus Cristo, ele é a razão do nosso Natal. Ele é a razão do nosso Natal. Não é a árvore, não é o Papai Noel, não são os presentes, não são as luzes, é Jesus Cristo. Quando você e eu temos Jesus Cristo como a razão do nosso Natal, como a prioridade na nossa vida, isso aí não vai fazer diferença. Se você vai comprar presente ou não, se você vai comprar a árvore ou não, se você vai botar enfeite na tua casa ou não.
E muitas vezes a gente tem visto igrejas sendo divididas por causa disso. Onde alguns líderes querem colocar uma árvore de Natal no meio do altar da igreja. Não, a árvore de Natal não é o mais importante. O mais importante é Jesus Cristo. A árvore de Natal ela deve ficar do lado. Não é? Ela deve funcionar como uma ornamentação, não como foco principal. A nossa razão do Natal se chama Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E te espero na próxima quinta-feira, onde a gente vai ter um outro estudo. E a gente não sabe o que Deus vai preparar para nós, mas sabemos que Ele vai preparar, como Ele tem feito sempre. Que você e a tua família tenha um bom Natal. Um Natal cheio do nascimento de Jesus, cheio da luz de Cristo. Um Natal resplandecente, um Natal verdadeiro. Que a esperança esteja nascendo na vida de cada um de nós, todos os dias, mas esse dia em especial, para quem ainda não conhece e não sabe o verdadeiro sentido do Natal. Então vamos falar, vamos divulgar e vamos levar a esperança para muitas pessoas que nem têm noção de que existe. Então, que você e eu possamos usar essa data para falarmos do aniversariante, né? Para falarmos de Jesus. Não fica preocupado em discutir data, mês, ano, não fica preocupado com isso. Mas se preocupe em falar da salvação. Amém? Amém. Feliz aniversário de Jesus para todos Aleluia. vocês. E nos vemos no domingo, no Domingo. dia de Natal. Aleluia. Vamos juntos louvar a esse Deus tremendo que deu o seu filho por você e por nós também. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica na paz e tenha um Natal cheio da força, da unção e do poder do Senhor e principalmente da graça do Senhor sobre a tua vida. Uma graça que é de graça, né? Pois é. Então, vamos curtir ela e compartilhar com quem a gente ama. Deus te abençoe. Tchau, tchau.